Glória a Deus, uma ótima noite, igreja, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que Deus os abençoe. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17. Todo mundo aqui quer ser feliz aqui na terra e quer ir morar no céu posteriormente. Hoje eu venho com a tarefa de mostrar um caminho. Glória a Deus. Vamos lá então. Hebreus capítulo de número 13, versículo 17. Toda a igreja encontrou? Amém. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Presta atenção, igreja. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aplauda, Senhor, nessa noite. Senta-se em nome de Jesus. Irmãos, eu costumo dizer que tudo na vida tem regras. Nas nossas casas tem regras. Quem estuda dentro da sala de aula tem regras. No ambiente de trabalho tem regras. Aonde a gente ir tem regras, inclusive dentro da igreja. E existe toda uma hierarquia. Jesus deixou as autoridades para organizar a sociedade e organizar também a nossa vida espiritual. Muitos falam em comunismo, mas nem sabem o significado. Comunismo é a ausência de Estado, ausência de autoridade, de hierarquia. Já pensou vocês se não houvesse as autoridades, as lideranças, a baderna que seria? Uma sociedade sem polícia, sem governantes, seria uma verdadeira bagunça. Irmãos, já pensou? Dá até medo. O Apocalipse conta que haverá um tempo que filho não obedecerá mais pai e mãe, e as famílias se digladiarão entre si. E, irmãos, vejam quão bonito é, por exemplo, uma família que obedece uma hierarquia, que os filhos veem no pai a liderança dentro de casa, veem na mãe a adjutora do pai e também a segunda liderança dentro de casa, e assim sucessivamente. É maravilhoso. E dentro da igreja, irmãos, não é diferente. Só que hoje, infelizmente, tem acontecido alguns casos que não é o caso dessa igreja aqui, graças a Deus, que foi levantada por Deus. Mas muitos pregadores andam em algumas igrejas e querendo surpreender o povo, dar aquele espetáculo. Eles desconstroem pregação de outros pregadores, porque é uma modinha deitar o pau em outros crentes e deitar o pau em outros pregadores. Aí vem o pregador, ensina uma coisa, o outro pregador vem e rebate, desconstrói o que aquele primeiro pregador ensinou, gerando uma verdadeira confusão mental na vida das ovelhas. Porém,
isso acontece porque são pessoas que não sabem o peso de uma hierarquia. Talvez não frequentaram uma escola dominical, uma carreira eclesiástica, ela tem alguns degraus, alguns pilares. Vejamos, começa-se pagando um preço, frequentando, orando, e para louvar não precisa um curso superior, né? Tudo aquilo que tem boca louve ao Senhor. Então tudo começa através da adoração e do louvor e da obediência. Glória a Deus. Posteriormente, naturalmente, quando se tem um chamado, Jesus vai capacitando os seus. Ele começa como um obreiro, a vida que Jesus escolheu. Daqui a pouco Deus prepara para um diaconato, e assim sucessivamente. E se for o caso, um dia vem uma ordenança pastoral. Mas vale entender que cargo também não salva ninguém. Isso é importante. Cargo não salva ninguém, e ele, muito pelo contrário, ele é uma responsabilidade triplicada. Nesse contexto, eu vejo que algumas pessoas, elas frequentam a igreja, e ao invés delas entenderem aquele versículozinho lá da carta do apóstolo aos Hebreus, obedecer a vossos pastores, então algumas vidas, elas olham o pastor, o anjo da igreja, o dirigente local, e parece político fazendo oposição. O pastor diz assim: ovelhinha, fica sentada nesse lugar. Não, tem que ser nesse. Ovelhinha, canta um hino. Não, mas eu vou cantar um hino, vou testemunhar e vou discursar uma meia hora atrás do altar. Ovelhinha, eu preciso de você tal hora na igreja. Ah, mas o pastor é chato, isso e aquilo outro. Só reclamando. E aí, nesse contexto, se opõe tanto à liderança, que num belo dia junta lá umas 4, 5 cadeiras no fundo do quintal. Tive uma grande ideia: vou abrir uma igreja, que daí eu não vou obedecer aquele pastor chato, vou fazer do meu jeito. E aí começa, né, aquela divisão. E a Bíblia conta que reino dividido não prospera. E aí não subiu nem o primeiro degrau. Ah, eu sou o pastor. Tem uns que viram até apóstolo e bispo da noite para o dia. Não pagaram um preço, não sequer a Bíblia lê direito. Gente, com todo o respeito, tá? Deixar bem claro, escolaridade não define caráter. Mas gente analfabeto. Ah, porque eu sou pastor. Pera lá um pouquinho. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, tinha-se uma desculpa. Ah, eu não pude estudar porque os tempos eram muito difíceis e coisa e tal. Mas hoje em dia não sabe ler e escrever quem não quer. E aí gente que é analfabeto, por preguiça de aprender a ler e escrever, aí vem aqui: porque eu sou pastor, pregador. Mas vai pregar, se para pregar tem que ler a Bíblia, mas não sabe ler a Bíblia. Aí faz igual papagaio, repete o que ouviu os outros, ou faz um sorteio de versículos, como eu já vi em alguns casos, e fala o que dá na telha e diz assim: porque Deus me mandou dizer. Então tudo isso, irmãos, são pessoas que lá atrás não obedeceram às lideranças, não obedeceram os pastores. Então Jesus está me encaminhando para essa palavra, porque eu vejo aqui dentro pessoas
que daqui a pouco Jesus vai capacitar e capacitar, e eu creio que se fazer a coisa certa, presta atenção, se fazer a coisa certa, se obedecer direitinho à liderança, ter temor, buscar bastante Deus, não tiver vaidade pessoal, ego, daqui a pouco Jesus vai usar de maneira extraordinária para ganhar almas para Jesus, para pregar a palavra e tudo mais. Louvor, melhorar, enfim, mas tudo no tempo de Deus. Então, irmãos, nesse contexto, a gente vê algumas situações assim que dá pena. Conversava nos bastidores com o pastor Aldo. Ontem eu fui solicitado para fazer um culto fúnebre em Lages, e quem é pastor sabe do desafio que é. E o pastor, quando ele vai fazer um culto fúnebre, a ideia é passar uma mensagem de conforto, né, para a família lutada e tal. E aí, pastor, veja, às vezes a gente dá vontade de roer as unhas, sabe? A gente trouxe a palavra de consolo ali para a família lutada e tal. Aí, de repente, um outro cidadão, pastor, só que um pastor que eu acredito que nunca frequentou a escola dominical, não sei se foi obreiro um dia, se subiu os degraus de um por um, de repente estava no primeiro degrau, já quis pular lá pro 8º, 9º. Aí o pastor viu o povo ali reunido, deu um piti no homem, começava a caminhar de um lado pro outro e dando chicotada ali e tal, e não sei o que, e queria doutrinar o pessoal durante um velório. O que aconteceu? As pessoas evacuaram o ambiente e ele ficou falando sozinho, da pena. Esse é um dos exemplos das consequências de ovelhas desorientadas que não seguem as orientações das suas lideranças. A consequência é temerosa lá na frente. Se atrapalha tudo e vira numa bagunça. Então, na noite de hoje, eu quero dizer para vocês: sejam firmes na fé com o nosso Senhor Jesus, mas não esqueça, tem que seguir a fio aquilo que a liderança determina. Se o pastor dizer: ovelhinha, eu preciso que me ajude a limpar o chão da igreja. Ah, mas eu quero fazer a obra de Deus. Mas se está passando um paninho no chão da igreja, está fazendo a obra de Deus. Ovelhinha, trancou uma pia aqui da igreja, eu preciso que você me dê uma força. Ai, pastor, mas eu queria cantar uns 3 hinos. Não, se você vir aqui ajudar a destrancar, já está fazendo a obra de Deus. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Ah, mas a honra e a glória é do Senhor Jesus. Mas se o pastor não me der uma oportunidade, mas o beiço vai lá na testa, não vou mais nem no culto. Deus o livre que o pastor não me deu a oportunidade. Mas a honra e a glória é do Senhor Jesus. Mas eu preciso aparecer um pouquinho. Glória a Deus. Tem disso também. Glória a Deus. Então, irmãos, tudo isso se dá muitas vezes por falta de vontade de participar de alguns cultos de ensinamentos. Mas quer ver, vocês reflitam. Um culto de oportunidades, tal, o povo vem. Mas olha, faz um culto de ensinamento para ver. Pastor diz: olha, tal dia, tal hora,
A gente vai reunir o povo, vai ter um culto de ensinamento. É mais desafiador. Algumas ovelhas são tementes e realmente esforçadas vão. Mas umas, capaz que eu vou ficar lá escutando o pastor, eu não vou, eu quero ir para cantar e tudo mais. E confundem o louvor, o altar de Deus, com o palco de um show de calouros. Tem gente que confunde. E aí diz assim, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Irmãos, é tremendo. Glória a Deus. Irmãos, eu não cito nomes, eu evito, por uma questão de ética. Outro dia tinha um guri muito usado nas mãos de Deus, e tem um chamado para pregação, por sinal. E já vi algumas pregações do menino, 14 anos. Convidei ele um dia para ir trazer a palavra lá no nosso ministério. Família alicerçada, a gente percebe assim que não tem grandes dificuldades financeiras. E ele me disse o seguinte: pastor, eu preciso de uma oferta missionária, porque eu vivo da obra. Aí eu nem respondi ele, porque eu pensei o seguinte: um menino de 14 anos está em idade escolar. A igreja, presta atenção, a igreja não é profissão. Jesus era carpinteiro. Nós ir para a Bíblia, todos os profetas tinham profissão. Jesus era carpinteiro. E aí um menino de 14 anos querendo cobrar para fazer a obra de Deus. Imagina se um dia de alguma maneira receber uma ordenança com essa mentalidade. Quanto que o homem desse vai cobrar para pregar a palavra? Então são coisas assim que a gente vê nos últimos tempos que são de arrepiar, sabe? Será que esse jovem recebeu uma orientação de uma liderança? Ou da noite para o dia já quis galgar, caminhar com as próprias pernas e tudo mais? Ovelha sem pastor, irmãos, se atrapalha tudo. É como um carro sem motorista, né? Glória a Deus. E aí, irmãos, nesse mesmo contexto, eu venho falar para vocês sobre as profecias. Esse é um problema. Às vezes é solução, mas às vezes é um problema. Várias vezes o pastor Elvio foi acusado de não acreditar em profecias. Semeiam isso e ventilam. Na verdade, eu acredito. Agora, a gente que paga um certo preço, a gente sabe o que é uma profecia e o que é uma opinião própria de quem alega estar profetizando, né? Essa história de Deus mandou dizer isso e aquilo outro. Tomar muito cuidado, porque a Bíblia nos ensina: provai os espíritos. Isso também está na palavra. Tem gente que vem com aquela história de Deus mandou dizer para baixar o chicote e desmobilizar a direção da igreja. E vem desmobilizar, semeando até mesmo discórdia. Tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, vigiar. Não é feio, irmãos, para um servo de Deus dizer assim: olha, na minha opinião, isso e aquilo. Deus deu a liberdade do apostolado, né? Os servos de Deus têm o direito de pensar
estando bem na presença de Deus. Então é importante separar as coisas. A minha opinião e Deus mandou dizer. Tomar muito cuidado, porque quando a gente fala algo dizendo que Deus mandou dizer, e se Deus não mandou dizer, desrespeita um versículo que diz assim: não tomarás o santo nome de Deus em vão. É bem complicado. E aí, irmãos, nesse contexto ainda, vem a questão da soberba de alguns ministérios que pensam que só o ministério deles é certo. Tomar cuidado com isso, porque Deus ele deixou uma diversidade de ministérios, e para a gente saber qual igreja que a gente pode ir ou não, é importante a gente ter a orientação do nosso pastor, porque Jesus confirma: meu pastor, eu quero fazer uma visita em tal lugar, posso? Aí o nosso pastor vai nos orientar: olha, vai na bênção, olha, toma cuidado. Sempre obediência à liderança, sempre. Uma ovelha que não obedece um pastor é como uma criança que não obedece um pai. Dá problema, dá errado. Glória a Deus. E agora vem um momento importante da mensagem. Tudo se passa pela obediência. E quando a ovelha não é obediente, vem alguns problemas. E o inimigo começa a tirar delas a autoestima e semear algumas imagens negativas do conceito de vida. E perdem a oportunidade de evoluir. E eu tenho visto nas plataformas digitais, nas redes sociais, muito crente jogando indireta e crente se desabafando em redes sociais. Eu vou repetir a palavra: pessoas desabafando em redes sociais, pedindo conselho no Facebook. Irmãos amados, será que Facebook é lugar de se desabafar? Será que Facebook é lugar de pedir conselho? Deus não deixou? O anjo da igreja, pastor, dirigente, quer um conselho? Está precisando um conselho, uma orientação? Não poste no Facebook. Tem gente que isso, aquilo outro, vai lá e posta. Não, vem na igreja. Ô pastor, eu estou com uma dúvida. Isso. O que o senhor tem para me dizer, pastor? O pastor vai orar junto com você, de repente vai chorar junto com você e vai te dar o conselho certo. Sabe? Pessoas que muitas vezes falam demais. Deixa eu ensinar um segredinho aqui que talvez alguns saibam, outros não. Quando você tiver um projeto, um plano de algo bom na sua vida, fica quietinho. Eu estou projetando reformar minha casa, comprar aquele jogo de cozinha novo e tal. Fecha a boca. Não sai falando para os outros. Não fala para ninguém. Talvez
conversa com o pastor, lá em particular. Tem que ser o teu confidente. Ó, pastor, eu estou pensando em trocar o meu carro, isso, aquilo, aquilo outro. Pastor, ele vai te dar uma dica. Se o teu momento financeiro é bom para aquilo, ele vai te dar uma orientação. Mas não saia por aí falando para os outros, para não estar despertando energia negativa, não estar provocando. É claro que Deus é maior, Deus é maior. Se você cutucar um besteiro, tem como você fugir das bestas? Tem. Mas é melhor deixá-las ali quietinha. E quando você conta teus sonhos, sai alarmando para os outros, você provoca a legião de demônios. É como cutucar um besteiro, que a legião vem. Tem como vencer? Claro que tem. Através de oração vai dar um pouco de trabalho. Na verdade, dá um trabalhão danado. Porque daí a igreja vai ter que orar por você, o pastor vai ter que repreender para derrubar por terra. Não é melhor deixar os capetedos lá quietinhos no canto deles? Não provoca. Mantendo distância é melhor. Não sai por aí contando teus sonhos, teus projetos. Fica quietinho. Não dê tanto trabalho pro teu pastor dirigente. Deixa que Deus, ele é um Deus que ele realiza sonhos, né? Irmãos, quem de vocês aqui consegue me responder do fundo do coração qual é a finalidade da igreja? Para que a igreja existe? E o que a gente vem fazer na igreja? Eis uma pergunta. Será que a igreja ela é um lugar assim, eu vou lá fazer umas cantorias, escutar uma meia hora de discurso e vou para casa? É para isso que a igreja? Irmãos, tem gente que diz assim para mim: eu faço a obra de Deus lá na igreja tal. Quer dizer, daí faz a obra de Deus e vai para casa e acabou a obra de Deus. Não. A igreja, irmãos, deixa eu falar para vocês. A igreja, ela é uma escola espiritual, é um lugar de aprendizado, tá? Onde vocês serão orientados por vossas lideranças que Deus recrutou. Deus recrutou o anjo da igreja, o pastor dirigente, para orientar a igreja, para ensinar o caminho certo. Então vocês vão aprender aqui dentro. E aí a obra de Deus se faz lá fora. Muitos, ao falar de Jesus, imaginam o quê? Jesus, aquele cidadão bonito, dos olhos clarinhos, né? E tal. Vou ver um cidadão todo bonitão lá, angelical, né? E tal. E é Jesus. Só que não. Sabe quando você está numa sinaleira, vem um rapazinho assim mal vestido, talvez com uma gominha, talvez com um alhozinho, e você fecha o vidro bem rápido, mas que chato. É Jesus. Quando você está passando por uma determinada rua e vê um morador de rua, só que o discurso é uma coisa, a prática é outra. Tem que colocar em prática. Tu vê ali um morador de rua, caído, deitadinho, rolado no cobertor,
geralmente está com uma garrafinha de pinga ali do lado, aquela cachorrada enrola e aleluia, Jesus. Opa, vai dar licença aí que eu vou cortar caminho. É Jesus. É Jesus. Presta bem atenção. Toda a família, mentaliza a tua família, igreja. A tua parentela, mentaliza a tua parentela. Vocês sabiam que toda família tem uma pessoa excluída, que é considerado o patinho feio? Aquela pessoa que ninguém convida para um Natal, para um 1º do ano, para um aniversário, para uma reunião de família. Na de vocês tem ou não tem? Tem ou não tem um excluído na família de vocês? Pois é, ali é Jesus. Ah, mas eu vou... Que daí tem os queridinhos, né? Toda família tem os queridinhos e tem excluído, né? Vou fazer uma festinha lá em casa, uma reunião familiar. Oh, mas aquele lá é o meu queridão. Vamos convidar lá para festa. Mas o patinho feio vai ficar de fora. Justamente o patinho feio da história é o Jesus Cristo, que as pessoas excluem. No ambiente de trabalho, não tem um que todo mundo tira para nada, faz bullying, às vezes fica pegando o pé, jogando aquela pressão psicológica, e todo mundo dá risada, faz chacota, pega no pé. É Jesus. É Jesus. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda de escarnecedores. Muitos não sabem nem o que é escárnio. Escárnio é debochar. É Jesus que está ali na escola. Não tem aquele... Todo mundo chama de nerd, né? Que é o... No meu tempo eles diziam que era o jacu da sala de aula. Uns chamam de nerd. Todo mundo faz caçoada, piada. É Jesus. E as pessoas, muitas vezes, não querem amar os excluídos. Sabe qual o caminho, pastor? Um caminho bem bacana para fazer uma igreja crescer e crescer cada vez mais. E o pastor precisa de ajuda dos obreiros nesse sentido. Caminho para fazer uma igreja forte é trazer esses excluídos. Trazer justamente esses excluídos. Às vezes é desafiador, a gente sabe. Eles estão ali debilitados. Você vai chegar para o morador de rua e vamos na igreja. Ele não quer, ele quer uma pintinha, não é fácil. Vamos lá buscar de Deus, não sei o que. É desafiador. Você tem que estar muito revestido do poder de Deus e tem que pedir muita palavra, muita unção para você conseguir convencer. Mas é justamente dali que no futuro sai uns adoradores que faz o inferno estremecer. Então esse é um caminho para a igreja crescer, trazer os excluídos. Essa gente nós temos que caprichar. Irmãos, todos nós aqui temos problemas. Todos nós. É uma conta para pagar, perseguição que a gente está sofrendo de alguém. Às vezes a gente não se dá com algum vizinho. A gente até quer se dar, mas às vezes algum vizinho fica pegando o pé e tal. Todos nós temos problemas, todos. Às vezes é no problema financeiro, às vezes é na área da saúde. E às vezes a gente fica pensando assim: ai meu Deus, ai, e agora? E a gente se queixa tanto da vida. Mas parte desses problemas é gerado por nós mesmos.
E nós mesmos podemos resolvê-los, estando na presença de Deus. Claro, sem Deus não resolve nada, né? Com certeza já deve ter chegado gente nessa caminhada ministerial para o pastor Aldo e dito assim: ô pastor, ore por mim porque eu estou sofrendo perseguição. Já deve ter acontecido. Mas será que alguma vez alguém chegou e disse assim: ô pastor, ore para mim porque eu ando perseguindo os outros? Já aconteceu, pastor? É difícil, né? Mas a gente sabe que tem gente que deveria de fazer isso, né? Pastor, ore para mim porque eu estou sendo vítima de inveja. Isso é bem comum. O que não é comum é alguém chegar para ti e dizer: pastor, ore para mim que eu estou com inveja do meu irmão. O culpado sempre é o irmão, não é a gente. Então o primeiro segredinho do sucesso é a gente começar a se autocorrigir, reavaliar algumas coisas na nossa vida e começar a ter essa lealdade, ter esse caráter, ter essa postura. Reconhecer um erro não é um ato covarde, muito pelo contrário, é um ato nobre e de valentia, e o céu se agrada quando a pessoa faz isso. É um chute no traseiro do capiroto. Isso é uma vitória para Jesus. Reconhecer o erro. Pastor, arranque esse ódio do meu coração que eu tenho do meu familiar. Eu andei errando com ele, eu ando perseguindo pessoas dentro da igreja, pastor. Arranca isso de mim. As pessoas precisam aprender a fazer isso. Eu sei que não é fácil, porque o fácil é a gente reclamar dos outros. A gente sempre reclama dos outros. E, irmãos, por fim, eu não vou entrar em detalhes, vou falar de uma maneira muito coletiva, e toda palavra ela vale primeiro para o pregador, né? Depois é compartilhada com os demais. Irmãos, não existe nada nesse mundo e nessa vida que um homem, quando eu falo de homem e mulher, que um homem faça ou conquiste que o outro não possa fazer ou conquistar também. Nenhum de nós precisa ter inveja de ninguém. Se espelhar não é errado. Ah, mas o meu irmão comprou um Corolla, eu quero ter também. Mas não é ficar torcendo pro Corolla do irmão estragar. Não é assim. Ô, meu irmão tem que carrão bonito, quero ter também. Como que meu irmão fez para conseguir? Ah, o meu irmão orou, opa, eu vou orar também. Meu irmão acordou mais cedo, fez umas horas extra, eu vou fazer também. Meu irmão pediu para Deus, eu vou pedir também. Só que muitas pessoas se sentem frágeis demais. E nós não somos fracos, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos pouca coisa. Nós somos filhos de Deus. As pessoas não conhecem a força que Deus deu. E é tão incrível a magia da vida. Todos os dias
o sol vai nascer por volta de 6 da manhã, vai se pôr por volta das 18 horas. Esse ciclo existe. Você estando alegre, estando triste, murmurando ou sorrindo, o ciclo vai ter. Cada vez que o sol nasce, Deus te dá uma nova oportunidade de escrever um novo capítulo da sua história de uma maneira diferente. Mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Se você fazer a mesma coisa, o resultado vai ser a mesma coisa. Todos os dias de manhã, nós temos a oportunidade de mentalizar o seguinte: a partir de hoje, serei uma pessoa diferente. Vou evoluir. Se ontem, por exemplo, eu era um picareta que andava logrando lá, hoje eu vou pagar direitinho minhas contas e vou começar a ser diferente. Se ontem eu andava brigando com todo mundo, ontem eu era cabrito. Hoje eu escolhi não ser mais cabrito. Eu quero ser ovelha. Eu quero chegar em todas as pessoas que eu bati, pedir perdão uma por uma. Se elas vão me perdoar ou não, não sei. Isso é uma questão delas. Mas a partir do momento que eu pedir perdão, estou limpo com Deus. Se ontem eu era uma pessoa que, ao invés de trabalhar, eu ficava em casa dormindo, hoje eu vou fazer diferente. Vou me acordar cedo e vou sair procurar um emprego e vou fazer diferente. Se ontem eu era uma pessoa que fazia discórdia dentro da igreja, hoje eu vou ser um canal de bênção. Vou fazer diferente. Eu vou semear o amor dentro da congregação. Eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia de errado. Todos os dias, quando o sol nasce, Deus nos dá essa oportunidade extraordinária. E o bacana que ao findar o dia, nós já podemos fazer esse projeto na oração, antes de dormir. Oh, Jesus querido, obrigado pelo fato do Senhor ter permitido eu estar aqui na tua presença. E eu sei que talvez eu tenha feito tudo errado, mas me puxe na orelha, Jesus. Faça eu fazer as coisas certas, me oriente a partir de amanhã. Eu quero ser diferente. Deus dá essa oportunidade. E todos nós podemos ser vencedores. Todos podemos vencer. E mais, além de vencer, todos nós podemos formar novos vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Finalizando, irmãos, eu não sei o que a igreja pensa em relação ao pastoral, não sei. Só Deus conhece o coração e o pensamento. Mas pode ter certeza que ele não caiu de paraquedas aqui. Ele não abriu um trabalho por vontade própria. Para chegar a esse patamar, foi pagado um preço altíssimo. E não foi com dinheiro. Não foi. Apesar que hoje em dia
tem profeta louco, já teve gente que veio querer comprar lá a nossa congregação. Ah, eu te dou tanto pela congregação. E diz primeiro que não está à venda. As ovelhas não são gado, e se eu fosse louco de fazer isso, ia ficar só você pregando para as paredes. O preço que se paga para uma igreja aberta e reunida é o preço que o irmão pagou, sacrificando os prazeres da carne, muitas vezes deixando de fazer um passeio e tal, para estar ali velando por vossas almas. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês, cada vez mais, temor a Deus, amor ao próximo e obediência a vossas lideranças. E era isso que o Senhor Jesus tinha para transmitir através da minha vida na noite de hoje. Quem quer vencer, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pastor Aldo, receba um abraço do povo lagiano, da minha equipe, né, minha delegação da Igreja Itinerante, que hoje é filiada da Igreja Comunhão Pentecostal Monte Sião, presidida pelo pastor Reni, que te manda um abraço também, e que Deus abençoe você, todo esse ministério. Saibas que nós em Lages, nossa congregação, ela passa a ser uma extensão da sua também. Somos todos uma mesma família, comungamos de um mesmo objetivo, e se Deus quiser, em outros momentos estaremos aí, Deus quiser e Ele permitindo, e um dia a gente espera que os irmãos, né, possam estar nos prestigiando e adorando o nome do Senhor Jesus junto conosco. Peço perdão a algo que talvez não soube me expressar, que o Senhor fale com a igreja. Nesse momento me despeço agradecendo a oportunidade, né? E as palmas são para o Senhor Jesus, né?